Então, tudo pronto. Vamos começar? Então, vamos lá. 3. Quando você quiser começar, pode ir que eu já tô gravando. Aqui é Luiz Melo, eu sou psicólogo transpessoal, falando de Floripa. Estamos iniciando o nosso podcast Desperte Sua Essência e hoje com uma convidada muito especial, Patrícia Gebrim, psicóloga, escritora. E aí, Patrícia, como está você? Oi, Luiz, estou bem, estou muito honrada de estar aqui, feliz de estar aqui com você e com todo mundo que está ouvindo a gente também. Muito grata pelo convite, Luiz. Ok, nós estamos falando aqui de Floripa, né, no estúdio, no Matraca Estúdio, aqui do nosso amigo Marcelo, que trabalha com a sua esposa Simone, muito grato pelo apoio técnico deles. Você está em Sorocaba, São Paulo? Estou em Sorocaba, Luiz, por enquanto. Daqui a pouco vou mudar daqui, mas por enquanto, Sorocaba. Ótimo. Convidei Patrícia, estou muito honrado por ela ter aceito o convite e hoje nós vamos tratar de um tema que reputo da maior importância, que tem a ver com autoconhecimento, caminhos de desenvolvimento psicológico e espiritual, e em especial a Patrícia aceitou vir conversar sobre um livro dela que faz muito sucesso, que eu já quero mostrar aqui para todos. É, Gente que mora dentro da gente. Deixa eu aproximar da câmera aqui. Nós vamos hoje tratar desse livro e eu quero fazer uma pequena introdução só para dizer que eu estou há muitos anos já no caminho tanto da psicologia, da psicoterapia, da espiritualidade. E esse livro da Patrícia, para mim, é muito precioso porque ele incorpora e sintetiza uma sabedoria muito grande, de fontes muito autênticas e que nos permitem torná-lo acessível para as pessoas que não são do campo da psicologia, nem da área da saúde mental, enfim, ou da espiritualidade. E em função disso, eu tenho uma gratidão muito grande por esse livro. Eu indico muito o livro. A maioria das pessoas que faz psicoterapia comigo, eu indico esse livro. Ontem mesmo aqui em Floripa, num grupo que a gente tem aqui de amigos, nós começamos a estudar esse livro, vamos estudar durante todo o ano esse livro. Então nós vamos tratar dessa gente que mora dentro da gente. E a primeira pergunta para a nossa Patrícia Gebrim: quem escreveu esse livro? Quais dos teus eus estiveram presentes durante a confecção dessa preciosidade? Que ótima pergunta, né, Luiz? Porque quem escreveu o livro, acredito eu, que foi meu eu superior, mas estava todo mundo lá, né? Assim, eu, Sim, eu brinco às vezes que o que importa é quem está tomando as decisões, mas que a gente tem que ter um espacinho para todo mundo na sala de reunião. Então, eu acho que o conteúdo que foi transmitido pelo livro foi muito inspirado no Passwork. Eu preciso sempre fazer essa menção, porque eu uhum, acho que esse caminho foi muito transformador na minha vida e eu queria transformar esse conhecimento tão fantástico em algo que fosse muito fácil de ser aprendido para as pessoas. Então, não tem só coisa de patchwork, tem outras questões que eu trago no livro, mas tem muita coisa que foi inspirada pelo patchwork, e aí eu acho que essa parte minha que se elevava, que recebeu esse conhecimento, que o transformou dentro de mim, que é o meu eu superior, estava ali com certeza. Mas teve perfeito. os outros, né? Eu até conto no começo do livro que quando eu comecei a escrever o livro, aí vem aquela vozinha assim: "Você está querendo fazer isso? Você acha o quê? Você acha que alguém vai se interessar por esse livro? Quantas vezes a gente não vai fazer alguma coisa, a gente tem uma ideia maravilhosa e entre a gente ter ideia e concretizar a ideia, vem essa vozinha do eu inferior e muitas vezes ela ganha e as pessoas desistem, né. Então teve esse lado do eu inferior ali me perturbando um pouco e eu tive que lidar com ele, falar: "Ó, tudo bem, fica aí, mas deixa eu escrever, no final do livro quem sabe a gente, né, conseguiu curar você um pouquinho mais", então teve uma aceitação, eu tive que seguir apesar dessa voz. Teve a minha criança, porque o livro é muito lúdico, né, Lúdico, muito sim, muito divertido, lúdico, sim. então teve um pouquinho de tudo. Você ia me fazer uma pergunta, eu te cortei.
Não, sim, só completei que realmente eu acho ele muito lúdico e uma das questões que eu acho bem preciosas desse livro é o fato dele ser um livro prático, um livro que remete a pessoa para fazer algumas coisas, desenhar, fazer algum exercício, respirar, meditar, ver um filme. Então eu digo que ele é um livro terapêutico. E eu queria te perguntar também, eu tive vendo aqui quando tu escreveu ele, parece que esse livro já tem 2 décadas, são 20 anos. Como ele impactou a tua vida? Desde que você escreveu, a repercussão que ele teve. Como o livro impactou na tua vida pessoal, como psicóloga, palestrante, enfim? Os livros, e esse em específico, eh, eu tenho imensa gratidão, porque ao mesmo tempo que eu entreguei esse conteúdo, para as pessoas, eu acho que isso, de alguma forma, sendo que não foi a minha intenção, mas o impacto foi de trazer as pessoas na minha direção, né. Eu acho que o Uhum. tanto a vida é isso, né, Luiz, aquilo que a gente emana, aquilo que a gente envia para o mundo, sempre retorna para a gente, seja lá o que for, né. Seja um ato de amor, de generosidade, seja um ato de egoísmo, tudo volta para a gente. E esse livro foi escrito com muito amor, assim, sabe, eu coloquei Uhum. muito carinho nesse livro, eu Sim, quis acessar pessoas que às vezes não teriam acesso a informações, a um autodesenvolvimento, se não tivesse um caminho simples. Porque tem muita informação hoje para todo mundo, mas às sim, vezes a informação está tão codificada, está numa linguagem tão difícil que algumas pessoas não acessam. Então perfeito. eu acho que esse livro ele é profundo, mas muito simples. E o impacto que teve foi Uhum. desse retorno, muita gente chegar e me procurar, procurar minhas redes sociais, me procurar como terapeuta, então eu acho que o meu consultório, eh, hoje é difícil ter horário, sou muito grata, queria até poder ter muito mais horário, porque às vezes as pessoas chegam, é tão difícil você não conseguir Sim, acolher, né, eu tenho essa sim, coisa do acolhimento, então para mim é um sofrimento quando às vezes chega alguém e eu não tenho horário para acolher aquela pessoa. sim. Mas, o livro, esse e outros, me trouxe isso, e me trouxe muito carinho, assim, coisas que Uhum. você nem imagina. Uma vez, uma pessoa que É, leu o livro, ela fez uma caixa de madeira com fotos do livro, uma caixa linda, assim, e me sim. mandou essa caixa, assim, de presente, eu Que fiquei lindo, que lindo. emocionada, né. Imagino, sim. E depoimentos, e às vezes as pessoas mandam mensagens, e eu me toco muito com isso. Que Toda vez que lindo. alguém envia algo na minha direção, eu recebo com muita gratidão, eu dou muito valor, Sim. sabe. Seja uma Patrícia, palavra, seja um sim. agradecimento. Eu também já escrevi um livro, né, e dizem que você escreveu vários outros, né, mas dizem que livros são como se fossem filhos ou filhas, e é gostoso quando a gente vê que esses filhos estão trilhando um bom caminho, né. Perfeito, é isso mesmo. Deixa eu te E você perguntar. vê, Sim. né, que o livro toca, isso faz um bem Sim, enorme pra gente também. sim. Se tu me permitires perguntar, antes da gente entrar no conteúdo mesmo, desses inquilinos internos, entender um pouquinho melhor essas 5 forças, vamos dizer assim, que compõem a nossa psique, nosso universo interior, eu gostaria de saber um pouquinho, como tu chegou há 20 anos atrás, qual foi a jornada, assim, de uma forma um pouco mais sintética, passando pelo Patchwork, que é uma abordagem que eu conheço também, quando você parou para escrever esse livro, né, até aquele momento, como foi a tua jornada nessa área mais da psicologia e da espiritualidade para chegar e compor esse livro? Eh, Vamos lá. Começando, né, bem do começo, acho que eu sempre me vi como alguém que tinha um desejo profundo de enxergar o que existia além no mundo, né. Uma vez quando eu era criança, eu já disse isso uma vez numa entrevista, eu estava olhando o horizonte, né, e aí meu pai falou assim: "Ah, mas sabe que não acaba ali, né, do lado depois ainda tem mais coisas". Aquilo me Uhum. impactou, falei: "Ah, então sempre tem alguma coisa depois do que a gente vê?". Então eu sempre tive esse desejo de enxergar o que existia além.
Eu lia muito quando era criança, adolescente, todo tipo de Uhum. livro, sempre eu era muito sozinha, então eu mergulhei muito no meu mundo interno, já desde criança Entendi. e Aham. adolescente. Depois, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu conheci uma pessoa que talvez é a influência mais importante que eu tive na minha vida, que Sim. foi o Robert Rapé, que é um Sim. holandês Sim. que Sim. veio para o Brasil e ele dava uns workshops, ele falava sobre Sim. espiritualidade, Uhum. e ele falava muito sobre a nossa conexão com o cardíaco, com o amor, e ele foi um mestre, um amigo, uma pessoa extremamente importante na minha caminhada, Sim. talvez a mais importante, O né. Robert, Então, sim, sim, foi com conheço um ele pouco do que eu trabalho dele, você sim. conhece? É. Conheço, sim. Então, com o Robert eu comecei a descobrir quem eu era de verdade, né, mergulhando no meu coração, porque se a gente quer descobrir quem a gente tem que mergulhar nesse espaço, nesse templo, né, que existe dentro da gente. Perfeito. Então, aí eu fui, fazendo isso. A influência do Robert na minha vida fez uma reviravolta. Eu já tinha me formado dentista na época, eu sou Não dentista, sabia né. desse teu lado. Pois é. E aí eu comecei a entrar né, eu não falei: "Meu Deus, mas eu não quero ser dentista", eu queria ouvir as pessoas e geralmente o dentista Uhum. enche a boca das pessoas de coisa e fica fazendo pergunta e não dá para ouvir, né, a Só pessoa não ele consegue fala, o nem dentista falar. só ele fala. Então, eu entrei em crise com a minha profissão e acabei abandonando a minha carreira, né, já tinha meu consultório particular, já tinha um monte de roupa branca no armário, aí eu Sim, desisti, entendi que não era aquele o caminho, mas não é que eu já sabia o que era, eu fiquei um ano meio perdida. entendi. Depois desse ano, eu tive um sonho e eu me vi sendo psicóloga, e eu fui atrás, fiz Olha, a faculdade de psicologia, me sim, formei psicóloga, e aí já fui fazendo, né, eu já não queria uma psicologia tradicional, eu queria algo a perfeito, mais, aí eu perfeito, fui sim, procurar o Pathwork, e aí o Pathwork me trouxe todo aquele material tão riquíssimo e sem dúvida, poderoso, sem dúvida. e aí eu acho que eu juntei tudo isso que eu te contei, e o livro tem um pouco disso tudo, né, tem muita coisa do Robert, tem muita coisa do Password, e tem muita coisa da minha alma também, né, a forma como isso Sim. tudo se misturou dentro de mim, aí fez uma magia no caldeirão e saiu o livro. Muito obrigado por ter revelado um pouquinho da tua jornada de uma forma rápida, né? Mas é muito interessante conhecer. Eu sabia da tua referência do Patchwork, mas não conhecia do Robert, então muito importante saber. No nosso grupo de ontem, que estava muito animado, inclusive, uma das pessoas que partilhou com a gente como é que estava sendo já a leitura, que a gente já introduziu a leitura antes do primeiro encontro do grupo, ela falou de inquilinos interiores. Ah, eu estou aqui fazendo uma reunião de condomínio, aprendi a fazer uma reunião de condomínio. Então eu gostaria, sim, para uma primeira fala direta do conteúdo, se tu pudesse, alguém dissesse, tu tem 2 minutos para explicar esses 5 eus que funcionam, como é que eles funcionam, que são esses 5 eus, o que que tu diria de uma forma sintética? Bom, nós somos a mistura disso tudo, então isso tudo está ao mesmo tempo acontecendo dentro da gente. Então eu vou tentar ser bem sintética, né. Sim, Então, nós temos imagine que quando a gente chega no planeta, é como se a gente fosse uma estrelinha de luz, que veio um fractal do criador. Essa estrelinha é o nosso eu superior, né. A estrelinha vem, ela chega aqui, é o que a gente tem de mais puro, de mais belo, é o que a gente vê quando a gente olha para uma criança, né, você vê lá aquele ser que é puro amor, um bebezinho, um animalzinho, você vê aquela energia, aquilo é o nosso eu superior, que está sempre dentro da gente, a gente nunca vai se desconectar disso. Todos vocês que estão assistindo isso, vendo isso, têm isso dentro de si. Não importa o que tenha feito na vida, se equivocou, não importa, isso está lá. É o eu superior, é a nossa essência, é quem a gente é no nosso âmago, no nosso lugar mais sagrado.
Mas quando a gente chega no planeta, o planeta é denso, né? Ele é feito de uma matéria densa. E a gente vem aqui para experimentar essa densidade e aprender com ela. Acho que a gente estava cansado de ficar só tocando harpa lá, né, com os anjinhos, falando, vamos fazer uma Sim, viagem radical, vamos naquele planeta ali que ele é bem radical. Então, ao redor desse eu superior aí, né, sim, vai se criando, né, a camada de densidade desse planeta, que é o eu inferior, né, que é aquilo que a gente veio trabalhar. É impossível estarmos neste planeta e não nos sentirmos tristes de vez em quando, e não sentirmos medo de vez em quando, e não sentirmos raiva de vez em quando, né? Isso também é quem nós somos, né? Esse é o eu inferior. É a nossa parte, como se o eu superior fosse o nosso, a vozinha do nosso anjinho, e o eu inferior fosse a voz do nosso diabinho. E nós temos tudo isso dentro da gente. Nós temos o bem e o mal dentro de nós. Embora a nossa essência maior é o eu superior, e tudo vai perfeito, voltar para lá depois. Mas então tem o eu superior e o eu inferior. perfeito. Quando a gente nasce aqui, nós temos uma criança, né? Porque a gente nasce enquanto uma sementinha que vai passar por todo o processo até se tornar um adulto. Essa Perfeito, criança, ela tem o eu inferior e o eu superior também, como nós. Então, a criança é uma outra camada que vai se formando e que vai sendo moldada pela sociedade, né? Que recebe todos os condicionamentos da sociedade, do que ela deve fazer, do que ela não deve fazer. certo. Então, enquanto o eu superior da criança, a criança é a nossa parte que acredita, sabe quando aquele lado Uhum. criança que acredita na vida, nas Sim. pessoas, que é cheio de curiosidade, de alegria, né? Então a gente tem isso na Inocência, criança, sim, sim. inocência. Mas a gente também tem aquilo que foi moldado, né, na criança, que a criança querer as coisas do jeito dela, ela ser teimosa, ela ser Uhum. birrenta, Sim, às vezes ela ser muito tímida, insegura. sim, Então a criança é a nossa parte, né, que foi moldada aqui na nossa sociedade e que tem tudo isso dentro dela, uma parte luminosa e uma parte que precisa de cura. Então a gente precisa curar a nossa criança para poder resgatar aquilo que ela tem para nos dar, né, essa coisa que deixa a vida colorida e divertida. perfeito. Bom, ao redor dessa coisa que foi se formando, né, uma Sim, estrelinha recoberta por uma camada de terra do eu inferior, sim, a criança que começa a se atritar com o planeta. sim. Ao redor disso tudo, quando a gente é criança e a gente está com raiva da vovó e vai lá e dá um chute na canela da vovó, o que que os pais falam? Não, não pode. Isso é É feio, feio, né? sim. Não pode, criança boazinha não faz isso. Então a gente começa a entender que para viver aqui nesse planeta, precisamos de máscaras, né? Construir máscaras para sermos aceitos, porque uma criança precisa ser aceita. Hoje, eu adulta, Perfeito. se eu quiser fazer qualquer coisa e alguém não me aceitar, tudo bem. Mas quando eu sou criança, como é Uhum. que uma criança vai falar assim: ah, meus pais não me aceitam e me colocaram na rua, eu vou morrer, eu não sei me virar. Sim, Então a criança vai assumindo máscaras para tentar interagir com aquele mundo do jeito que ela consegue. A sim, máscara é o único eu que não é uma parte genuína nossa, né. Então eu estou aqui, eu sou a minha luz, a minha sombra e a minha criança, isso tudo sou eu. sim. A máscara é um pedaço de papelão, é como se eu pusesse aqui uma foto de uma Patrícia bem melhor do que eu para mostrar para você, então ela não é Perfeito. real. Ela está aqui, Uhum. mas ela não é real. Entendi. E bom, eu acho que eu já passei os 2 minutos, então eu vou continuar Mas aqui. como tem ainda o eu observador, então pode complementar. Isso, então, é isso que eu ia falar, vou continuar mais rapidamente, né. Sim, E o eu observador é aquela parte nossa que consegue enxergar essa confusão toda meio de uhum. fora.
Sabe, imagina um Perfeito. cara sentado lá numa nuvem com um balde de pipoca na mão, olhando isso tudo lá embaixo, né? Vendo o eu superior, o eu inferior, né? A criança, as Vendo o máscaras. show, atrás de comédia, vamos dizer Isso. assim. Sim, Então, é essa parte nossa que enxerga tudo isso e que pode ajudar a coordenar aquilo, entendeu? Dizer assim: olha, agora vocês estão indo num parquinho de diversões, deixa a criança assumir o controle da história, né? sim. E agora, olha aí, teu eu inferior está exagerando. Vamos chamar aí o eu superior para cuidar um pouco dele e tal. Ó, essa máscara precisa ser dissolvida, senão tua verdade nunca vai aparecer, você nunca vai se lapidar. Então, o eu observador é essa parte lá de cima da nuvem que consegue coordenar aquela bagunça que está acontecendo lá embaixo. Muito bom. Enfim, Passou 2 minutos, mas foi excelente, excelente, excelente. Se tu me permitires, Patrícia, para a gente conversar agora um pouquinho sobre cada um desses eus, para ficar mais claro para quem está nos assistindo, eu gostaria de começar por aquilo que tu chamas de eu máscara, né? Me lembrei, enquanto tu estava falando, um outro livro que eu recomendo muito para as pessoas, que é O Cavaleiro Preso da Armadura, de Robert sim, Fisher. é E fantástico esse livro. fazendo um pequeno spoilerzinho, que eu acho que quem vai nos escutar vai se interessar em ler, como com certeza vai se interessar em ler o teu livro. O cavaleiro era um nobre que o rei considerava muito, achava ele muito eficiente e o chamava sempre para algumas batalhas com os outros reinos, resolvia algumas encrencas com a plebe, etc. Mas o rei chamava tanto ele que ele tinha que sair lá do feudo dele e atender o rei, naturalmente, que era uma grande honra. Ele chegou a um ponto que o rei chamava ele a toda hora e ele já começou com preguiça de tirar a armadura, porque cada vez botava a armadura, tirava a armadura, dava um trabalho imenso, aquelas armaduras absurdas da Idade Média. Até que ele chegou um dia e disse: hoje eu não vou nem tirar a armadura, eu já vou dormir, porque daqui a pouco o rei me chama. E ele já começou meio que alguns dias dormindo com a armadura, até que um belo dia ele acorda de manhã, tentou tirar a armadura, o rei não chamou e ele não conseguiu. E ele se sentiu preso dentro da armadura e começou uma jornada de transformação para sair de dentro dessa armadura. Essa descrição do Robert Fisher, na tua opinião, está falando mais do eu máscara, do eu inferior, de uma soma das duas? É mais mesmo a máscara? É mais a persona que se apresenta ao mundo? Nós todos vivemos, de alguma forma, aprisionados dentro de uma armadura? Perfeito, Luiz. Eu acho que é esse trechinho que você trouxe desse livro que é fantástico, nos diz muito do que acontece com esse uso constante das máscaras. Entenda, máscara a gente tem que usar, de certa forma, na nossa sociedade. Né? Eu agora estou aqui com uma máscara da psicóloga, né? Eu não estou aqui contando do que aconteceu na minha vida, tal. Eu estou dentro de um papel, Papel, mas sim. eu sei que eu não sou o papel, né? Esse papel é necessário aqui para eu transmitir o que eu tenho para transmitir para você. Não é tudo que eu sou, mas ele é necessário. A gente, quando vai em determinados lugares, a gente tem que se portar de determinadas maneiras, né? A gente não vai Perfeito. assistir uma peça de teatro com um biquíni, né? Porque ali é Perfeito exemplo, outro sim. espaço. Então, todos nós, de alguma forma, para viver em sociedade, temos e usamos essas máscaras. Só que o que acontece é que a gente acaba por não conseguir ainda aceitar quem nós somos lá no começo da vida, e a gente não consegue aceitar porque a gente tem o eu inferior, porque se a gente fosse só luz, só maravilha, só perfeição, a gente não ia precisar de máscara, a gente ia Hum, lá e falar: "Nossa, olha como eu sou maravilhoso", né. Às vezes eu falo, uma mulher que é uma modelo, ela é linda, maravilhosa, ela vai na padaria sem maquiagem, não precisa pôr nada, né. Agora, a outra que já não se sente tão bonita, aí ela tem que pôr a maquiagem e tal, porque ela quer se apresentar de determinada maneira. perfeito. Então a gente acaba usando demais dessas máscaras, né, Uhum. e ela gruda na gente. E algumas pessoas acham que são a máscara que criaram. Perfeito. É tão forte aquilo, como na história, é tão forte que a pessoa já não sabe quem ela é. A Sabe, armadura alguém que trabalhou A armadura ela se grudou. misturou com o eu, vamos dizer Isso. assim, sim.
Com o isso. corpo, vamos Alguém imaginar que assim, sim, trabalha, por exemplo, muito tempo numa empresa e assume aquela postura, tal, sim, de repente a pessoa acha que é aquilo, né, e quando perde o emprego fica sem chão, porque parece que perdeu tudo, né. sim, Então, foi muito inteligente você começar pela máscara, porque eu penso que é o primeiro passo para a gente libertar alguém, né, é entender que espera aí, isso que você está achando que você é, na maioria das vezes não é o que você é o que está por trás disso, né. sim, Então, eu sim, acho importantíssimo a gente conseguir ter a coragem de começar a dissolver as nossas máscaras. Por que coragem? Porque quando você começa a dissolver a máscara, qual é a primeira coisa que aparece lá embaixo? hum, É o eu inferior, não é logo o eu superior, claro. né. É a sombrinha Então que está ali esperando a isso, oportunidade para se mostrar, talvez para quê? Para ser isso. acolhida também, Isso, para ser transformada, que é ser a nossa lição de transformada. casa, Perfeito. né. Então eu tiro a máscara, e para tirar a máscara eu preciso aceitar lidar com o meu eu inferior. Por exemplo, só Perfeito. para não ficar uma coisa muito Esse assim, esse exemplo é se bom, eu estou sim. no eu estou numa relação com uma pessoa e eu quero mostrar que eu sou sempre maravilhosa, sempre perfeita, né. Uhum. Começo de namoro, que a pessoa tudo é bom, tudo é perfeito, né, você é paciente, você nunca se irrita, você aceita Sim, tudo, o outro faz coisa que você não gosta, você: "Ai, é engraçado", tal. Tirar a máscara é quando o outro faz algo que eu não gosto, eu poder falar disso. Agora não quer dizer pular na jugular do outro e atacar o outro e soltar o meu eu inferior em cima do outro. Significa dizer: "Olha, isso que você fez me deixou um pouco irritado agora", entendeu? Eu estou tirando a máscara quando eu digo isso, eu não estou fingindo que não aconteceu nada, porque fingir que não aconteceu nada é se manter na máscara, dizer: "Olha, eu fiquei irritado com isso que você falou. Eu fiquei com ciúmes disso que aconteceu. Eu não quero mostrar que eu tenho ciúmes, que eu quero mostrar que eu sou tão segura que eu não tenho ciúmes, mas se eu tenho ciúmes, eu tenho ciúmes. Então eu preciso primeiro revelar para mim, em primeiro lugar, eu preciso olhar e falar: "Caramba, olha o que eu estou sentindo, uma coisa que eu não gostaria de sentir, mas eu sinto". sim, E depois ter a coragem de revelar de uma forma equilibrada. E aí eu sim. vou trabalhar isso para dissolver. Mas se eu nunca olhar que eu tenho aquilo, eu nunca vou curar, eu nunca vou lidar com aquilo. O interessante, enquanto tu estava falando, mil coisas vão surgindo, né, é muito rico conversar contigo, né, que às vezes a essa estrutura desse eu máscara ou dessa persona, né, ela é tão incrivelmente estruturada que ela nos convence a nós mesmos que nós somos daquele jeito, como por exemplo, pessoas que têm um padrão de nunca sentir raiva, de sempre serem conciliadoras, Uhum. mediadoras, pacíficas. Aí muitas vezes essa raiva vai aparecer de um jeito passivo-agressivo, como a gente diz, né? Então é engraçado que a pessoa ela acha que ela é daquele jeito porque a máscara está tão egocintônica, como a gente diz na psicologia, que fica difícil a pessoa, ela acha que aquela outra parte dela que de repente entrou numa raiva meio que absurda ou pensamentos, né, difíceis, ela acha que aquilo não é dela, é como se viesse de fora alguma coisa de fora que entrasse, que ela não reconhece isso que Jung chamava de sombra, que esses aspectos rejeitados da nossa própria experiência de ser humanos, né? Nós temos talvez um pouco de dificuldade de nos aceitar como humanos. Isso que você está falando é tão importante, Luiz, porque aquilo que a gente rejeita, que é nosso e a gente não Sim, vê e sim. rejeita, aparece do lado de fora no outro, porque o universo quer que a gente integre. Né. Então, se você Perfeito, tem uma raiva, e aí você fala: "Não, eu não tenho raiva, eu só sou amor, tal". Aí, de repente, alguém me dá uma resposta meio torta e eu me ofendo profundamente que aquela pessoa foi raivosa comigo, olha como essa tem raiva, aquela tem raiva, parece que porque aquilo que eu não integrei em mim, fica deslocado e eu começo a colocar em cima dos outros, então eu começo a acusar as pessoas ou sentir o que as pessoas fazem com mais intensidade ainda, porque aquilo é meu e eu não assumi, né. Então eu perfeito. acho
É muito importante a gente se dar conta do que é nosso, né, porque isso traz paz, assim, a gente lida só com a gente, porque senão a gente vai ter que lidar com esse reflexo nosso em um monte de coisas ao nosso redor. Patrícia, tu conhece Floripa? Já veio a Floripa? Já fui Tá. algumas vezes, não conheço muito bem, mas já Sim. fui. Nós temos uma colonização um pouco diferente, portuguesa, mais açoriana, que veio do arquipélago dos Açores, né, para cá. Então, os nossos portugueses aqui são um pouco diferentes do resto do Brasil, que vieram mais do continente, né? Então, lá de Portugal. Então, nós tínhamos uma tradição que eu me criei numa comunidade aqui muito tradicional chamada Morro do Céu, que, aliás, tem uma dos nomes de associações mais lindos do planeta. A Associação de Moradores chama Amor Céu. Associação dos Moradores do Morro Olha. do Céu. Amor Céu. Mas nós tínhamos uma tradição originária lá da Europa, nossos ascendentes portugueses, que era a malhação do Judas. E estamos nesse período agora, quando chegava, né? Na questão desse período que é um período de penitência, que vai chegar lá na Paixão de Cristo, enfim, de Sexta-feira Santa. Então eu me lembro muito bem que tinha um dia que se colocava, se pendurava um boneco nos postes e se malhava o Judas, né? Que seria o traidor. A minha pergunta para ti, me lembrei agora dessa tradição, como tu colocasse, que a gente não percebe que o outro está servindo de espelho para partes nossas que não estão sendo reconhecidas, né? Embora a gente não vá entrar em nenhuma questão partidária, naturalmente, mas numa questão de uma visão política um pouco mais ampla, parece que o mundo todo hoje está muito polarizado, né? Pessoas em posições extremas se atacando. De alguma forma, isso além das questões sociais, antropológicas, etc., no nosso campo psicológico interno, significa talvez que a gente não está reconhecendo as nossas próprias sombras e está demasiadamente projetando nos outros essa sombra e criando conflitos que parecem que destrutivos, que não conseguem se conciliar para a gente construir um mundo melhor para todos? Tu acha que é por aí também? As pessoas também precisam até, do ponto de vista político, também olhar para si? Perfeito, Luísa, óbvio. No a nossa a nosso caminho evolutivo está, a meu ver, em transcender as dualidades. Dentro de nós primeiro, porque se a gente não consegue fazer dentro, a gente não consegue fora. Se eu, dentro de mim, me separo em 2, né, uma parte é minha luz, meu lado bonzinho que eu gosto, tal, e o outro lado é o lado sombrio, e eu não consigo integrar e me ver como os 2, eu quero deixar essa parte jogada fora, quer dizer que eu não integrei isso dentro de mim. Isso obviamente vai gerar isso que você falou, eu vou ficar sempre buscando o culpado, o errado, Uhum. brigando com o outro, fora também. Então, começa dentro, mas a gente precisa fazer isso fora. A gente precisa entender que as pessoas têm visões diferentes, né? E que o que causa o problema não é isso. O que causa o problema é a falta de amor entre nós. O que causa o problema não é em mim, primeiro, Sim, não é eu ter um lado sombrio e um lado luminoso. É eu não conseguir abraçar a minha sombra com a minha luz. Eu perfeito. tenho um lado negativo e um lado positivo. Se você junta o negativo e o positivo, acende a luz, não é assim que Sim. acontece nos fios lá na eletricidade? Perfeito, sim. Sim. Então, o problema não é ter negativo e positivo. O problema é eles estarem separados, porque se você unisse os dois, a luz se acenderia. Muito lindo Se a isso. gente pegasse a pessoa que tem uma visão muito diferente da minha e não a olhasse como inimiga ou como alguém que tem que ser convencido e falasse: "Ah, me conta aí como é que você vê isso". "Ah, tá. Ah, puxa, eu vejo assim, eu vejo assim". "Ah, mas a gente quer as mesmas coisas, não é? A gente quer justiça, a gente quer amor, a gente quer paz, a gente não quer? Eu quero e você Prosperidade para quer? todos. Prosperidade para todos". Então, vamos nos unir e toda vez que tiver em qualquer lugar algo que não está indo para essa direção, a gente vai lá e transforma. E nós poderíamos ter um mundo muito melhor do que esse que a gente está tendo, né. Mas é muito difícil, existe um apelo muito grande, né, das pessoas de determinarem onde está o mal e destruí-lo, sem olhar Isso. que o mal está dentro de si, nesse impulso, né, às vezes de destruir o mal. A pessoa acha que ela está fazendo bem,
e não tá, né? So- Ela s- está servindo à a separatividade. separatividade. Eu me lembro sempre de um cara que eu sou muito admirador, já li muito sobre a vida dele, Mahatma Gandhi, os ensinamentos dele de ahimsa, né? Não violência, e ele dizia assim, olho por olho, dente por dente, nós vamos acabar todos cegos e banguelas, É que é o isso que está um aí. pouco acontecendo. Enquanto tu Sim. estava falando, eu me lembrei também, não sei se tu vai concordar com esse raciocínio, de que talvez isso que a gente chama da nossa parte sombria ou do nosso eu inferior, na linguagem do livro, aparece muito na nossa estrutura para defender a nossa criança ferida. Alguns autores colocam, e eu gosto de trabalhar com essa referência, que simplifica também essa ideia dos traumas infantis, que constrói de alguma forma a personalidade em 5 grandes feridas, né? Que começa lá com a ferida da rejeição, do abandono, da traição, da humilhação e da injustiça. Essa criança ferida, ela muitas vezes, por não ser também olhada, acolhida, reconhecida, tratada, essa criança muitas vezes ela está, vamos dizer assim, comandando a nossa vida por baixo dos panos e as pessoas quando vêm até a gente dizem assim, eu estou numa relação abusiva, né? E a pessoa é inteligente, ela é excelente profissional, mas emocionalmente ela é muito vulnerável, muito carente. Como a gente, como, o que a nossa criança interior está precisando, Patrícia? Como qualquer criança, eu acho que as crianças e a nossa interior precisa de duas coisas muito básicas, Luiz. Uhum, Eu gosto de simplificar. sim. Amor e limite, né? Amor, é, aceitação dela poder ser quem ela é. Isso é o básico. A gente veio aqui com uma única tarefa. A gente complicou tudo, mas a nossa única tarefa é ser quem somos, porque nós somos essa estrela, esse fractal do Criador. A gente tem em cada célula do nosso corpo essa mesma consciência que criou tudo que existe, né? E que é muito poderosa, porque olha, tem tanto planeta andando para lá e para cá, Sim, diz que tem mais de um universo e está tudo funcionando aí. Então, a gente tem isso dentro de nós. sim. E para que isso se manifeste, precisamos ser quem somos. A natureza ensina isso. Na natureza, não tem margarida querendo ser girassol, não Não, tem cabra querendo ser leão. não. Cada um é o que é. E é aquilo da maneira mais entregue e bela que poderia ser. Então, uma criança precisa ser estimulada e ter o direito de ser quem ela é. E isso já é a primeira ferida que a gente recebe, porque a gente nasce e a gente é moldado a ter que ser o que todo mundo diz que a gente tem que ser, menos a gente, né? Perfeito. Então, primeira coisa é nós precisamos nos autorizar a ser quem somos, né? De uma forma muito profunda, muito amorosa. Isso é amor, Como se isso é fosse amor. um resgate de uma autenticidade, vamos chamar de transpessoal espiritual, que foi meio perdida nessas adaptações para viver no nosso Isso. mundão aqui. Isso, porque nós temos um fragmento, né, dessa divindade dentro de nós que nos leva para o melhor caminho se nós ouvirmos a nossa voz interior, que quer que a gente seja quem a gente é. Então, às vezes a criança tem um impulso de fazer algo que foi guiado pelo coração dela, pelo eu dela, mas tem tanta interferência no meio e ela não tem como se proteger disso quando ela é criança, que isso vai ficando distorcido. Perfeito. E é muito comum você ver as pessoas, elas estão muito preocupadas em agradar os outros, em corresponder expectativas, em fazer o certo. Elas não estão tão preocupadas em saber, peraí, deixa eu ver qual que é a minha verdade e deixa eu honrar isso da forma mais amorosa que eu tiver. Perfeito. Então, eu acho que essa é uma primeira necessidade que a gente precisa É, dar para nossa criança. os antigos xamãs falavam que são os primeiros psicólogos, né? Muito nos povos aborígenes, enfim, né? E eles, a técnica mais utilizada pelos xamãs se chamava resgate da alma. Até hoje a gente está recuperando o xamanismo, Sim, inclusive dentro do campo do transpessoal, né? Então, de alguma forma, todos nós estamos precisando resgatar a nossa autenticidade,
que está representada talvez nessa ideia do Natal, do nascimento, que todo ano a gente comemora, o cristianismo comemora as religiões cristãs, o nascimento de Jesus, talvez para nos lembrar que tem uma criança precisando renascer a cada momento dentro de nós. E sobre isso eu gostaria de te escutar. Essa criança, esse fractal, esse fragmento tão lindo do divino ou da fonte, como tu falou, parece que esse resgate tem a ver com você perceber os dons ou os talentos ou as riquezas, né? Que essa criança já trouxe lá quando ela veio desse lugar tão bonito? Ah, muito lindo essa forma de colocar, porque Uhum. cada um de nós tem algo único para entregar para o mundo. Não tem uma única Concordo, pessoa que concordo. não tem algo único para entregar para o mundo. E esse algo único não tem que ser comparado. Essa coisa da comparação é muito nociva, né? Ah, mas o outro, aquela pessoa compõe músicas maravilhosas. Falei, tá, mas você sabe fazer bolo como ninguém, né? Sim, Então, assim, descobrir aquilo que te dá alegria, aquilo que você gosta. Quando eu estou aqui falando contigo, quando eu estou conversando com as pessoas que me procuram, né, que eu atendo, eu estou entregando algo que não tenho isso porque eu fui ser psicóloga. Eu fui ser psicóloga porque eu já tinha isso. Eu tinha que achar um jeito de entregar isso para as pessoas. Então, perfeito. o caminho é outro. E eu só descobri isso mais tarde. Às vezes a gente não descobre isso tão cedo, né? Sim, Quando eu tinha 17 anos, fui fazer odontologia, eu ainda não tinha nascido eu. Eu ainda era sim, fruto daquele condicionamento, sim, família de dentistas, vou ser sim, dentista também, tio, pai, todo mundo dentista, vou ser perfeito, dentista. Mas eu não tinha nascido, eu não sabia quem eu era, não era a perfeito, minha verdade. Um dia eu perfeito, descobri que eu tinha uma verdade minha que não era aquela. E perfeito. aí a gente tem que ter a coragem de romper, né, com aqueles grilhões da sociedade, tem que ter a coragem de desagradar o pai, né, de desagradar quem quer que seja, As de desagradar nosso expectativas próprio eu, né, ego. As expectativas que foram colocadas. Você Isso. está falando, você está dando um exemplo, é muito honroso isso, você falando de você, né? Que é sempre importante a gente ver a experiência do indivíduo, e não só o que ele leu nos livros ou nas técnicas que ele usa, que você deu um exemplo muito simples do que é a individuação, né? A individuação que Sim. Jung nos falava não é se tornar indivíduo no sentido de ser separado, pelo contrário, é você se tornar quem você realmente é nesse contexto. Não é se Isso. separar, é você se integrar a partir da sua originalidade, da sua autenticidade, que no teu caso não é dentista, é mais a terapeuta, a escritora. Isso. Né? Não, Essa é a nossa missão, né, Sim. de vida. Sim, missão de vida. Por incrível que pareça, o nosso tempo correu de forma incrivelmente. Tudo que é bom acaba passando rápido. Mas antes de ir para o encerramento, eu gostaria muito que a gente falasse um pouquinho do eu observador. Na minha opinião, assim, desse estudo, do teu livro, de outras coisas que a gente usa, parece que o observador, até no exemplo que tu deu no início do nosso bate-papo, ele é um pouco um segredo desse trabalho interno. Eu costumo também usar essa metáfora, que um livro como Gente que Mora Dentro da Gente, Cavaleiro Preso na Armadura e tantos outros, é como se fosse um GPS para o mundo interno, né? Hoje é muito fácil eu estava vindo aqui para Matraca, vindo lá de Sambaqui, que eu sou ali morando no Sambaqui, eu botei ali no GPS, estava pertinho, dá quantos minutos vou chegar, eu entro nessa rua, vou conversando, não me preocupo. Mas o mundo interno, que é um mundo invisível, que é um mundo subjetivo, psíquico, a maioria das pessoas não tem um mapa. Então, de alguma forma, o teu livro é como se fosse um Waze, um GPS, né? E me parece que aí, se a gente pudesse resumir um pouquinho, pensar, mas por onde é que eu começo? Achei legal esse bate-papo, acho que faz sentido o que eles estão falando lá. A gente tem várias energias dentro da gente, vários eus, várias vozes, várias partes. Se a gente falar um pouquinho de uma dica para a pessoa que está começando a trabalhar com esse eu observador, como a gente pode trabalhar de uma forma prática com esse eu observador para ajudar nos entender essa reunião de condomínio interno, esses inquilinos todos aí da gente? Acho que a melhor maneira de eu falar isso em pouco tempo é dar um exemplo, de novo, dar um exemplo meu, de um dia em Perfeito. que meu eu inferior atuou, e aí eu, com o eu observador, eu arrumei a coisa dentro do possível. Sim. Uma vez era final de ano, e eu
no final do ano em São Paulo fecha todos os supermercados, no último dia do ano, assim, né, e Sim, réveillon, fecha tudo. sim. E aí eram umas 15 para o meio-dia, eu morava na frente do supermercado, eu vi que não tinha ração para dar para minha gata e o supermercado ia fechar. Falei: "Nossa, vai fechar o supermercado, não tem ração". Eu peguei e saí correndo, né, saí correndo, atravessei a rua e eu vi a porta do supermercado aberta, falei: "Ufa, que bom". Na hora que eu estava chegando, o moço olhou para mim e baixou a porta, assim, na minha Bah, cara, na tua né, do cara. supermercado. Aí o meu eu inferior veio com tudo, né, eu Só fiquei imagino. brava. Ele ficou um pouquinho assim aberta a porta lá embaixo, né. Hã. Aí eu abaixei e falei: "Moço, eu só preciso comprar ração para o meu gato. Eu não acredito que você vai fazer isso comigo, no primeiro dia do ano, último dia do ano". E ele não abria, né. E aí uma hora o meu eu observador olhou aquela As cena cenas. ridícula. É. Você se olha de fora e fala assim: "Meu Deus, olha o que eu estou fazendo, né". Quase se jogando Que debaixo, assim, entrando, forçando a é, entrada, né. eu falei: "Que isso, né". Sim. Aí eu falei assim: "Moço, não tem problema não, Deus te abençoe, um bom final de ano pra você". Eu acho que esse exemplo, Sim. ele é bom para as pessoas verem que todo mundo tem eu inferior e de vez em Sim. quando o bicho escapa do controle. Quando escapar, perceba com teu eu observador e, se possível, faça uma reparação, sabe. É uma brincadeira, Reparação. mas é isso, Reparação é uma né. palavra importante, sim. Você se você puder, não é para você se observar e ficar se culpando, isso não é observar. Perfeito. O eu observador, ele tem que ter compaixão. Quando eu me olhei lá naquele jeito, eu não falei assim: "Ai, que coisa horrorosa, né, uma Uhum. psicóloga fazendo uma cena dessas", não. Eu falei: "Nossa, eu me desequilibrei ali, tá bom, Não era um deixa eu ver". julgamento, era uma Isso, percepção isso. compassiva, vamos dizer assim. Isso, eu Isso. preciso ajudar aquela parte minha ali que Perfeito. está naquela situação a sair dali, eu não quero ficar ali, não é justo para mim comigo, nem com ninguém. Respirei fundo, falei lá: "Tá tudo certo moço, Deus te abençoe", não sei o quê, não sei nem se ele ouviu, mas eu falei, e tudo bem, e virou e a partir do momento que eu fiz isso, eu posso contar aqui como uma coisa divertida, não ficou uma, sabe, uma coisa ruim, porque Sim. vergonha que eu fiz isso, tal. Culpa. É, Sim. você a partir do momento que você, transforma algo em aprendizado, você sacralizou aquela experiência, seja ela qual for, você já a elevou, você já a curou. Você não vai precisar pagar daqui a sei lá quantos anos, em outra Em outra vida, essa história vida. do karma. Sim. Se você entendeu o teu erro e você fez o possível para reparar, tá tudo bem, a tua alma só quer que você aprenda, ela não quer te punir. Então eu Perfeito. acho que esse olhar amoroso que o eu observador pode ter, ele faz a gente poder mudar, sair de muita situação, eh, destrutiva. Maravilha, exemplo maravilhoso. Olha só, como a gente está encerrando aqui, meu contrato com o Marcelo é 1 hora, então, mostrando de novo gente que mora dentro da gente aqui para a câmera. Eh, Patrícia, nosso mundo tem muita luz, a gente está num momento de crescimento de coisas importantes, a gente tem hoje uma ciência que avança, temos uma tecnologia incrivelmente importante que está mudando as nossas vidas, mas também temos ainda um lado muito sombrio da humanidade. Aí estamos vivendo guerras fratricidas, injustiças, pobrezas, abusos, depressão, pânico. Então parece que a gente está vivendo um momento de que a luz e a sombra estão meio que num embate. E eu gostaria de reservar esse minutinho final aqui, antes de tu depois deixar para a gente as tuas redes sociais, para quem quiser conhecer mais o teu trabalho. Deixar uma mensagem, gostaria de deixar esse espaço para que falasse para todos os nossos eus, vamos dizer assim. Eu acho que, assim, a mensagem mais importante que eu posso dar para quem está ouvindo é: entenda que nada, nada que está fora de você tem o poder de apagar a sua luz. Então não entregue a sua luz, né, não entregue o seu eu para nada, nem para notícias ruins, nem para o que está acontecendo, porque a nossa chance é nos mantermos vivos e luminosos, nos mantermos como
representantes do amor, da justiça e da paz em nossas vidas, manter a nossa luz acesa, porque a tua energia, o teu amor que você tem no teu coração é tua luz. Se você começa a ouvir notícia aqui, medo lá, a tua luz se apaga, imagina um planeta inteiro com todas as luzes se apagando, né? A gente está aqui para manter a nossa luz acesa, não importa o que está acontecendo ao meu redor, eu, na minha vida, no meu entorno, vou ser essa luz. Se cada um de vocês assumir essa tarefa e se sentir soberano para isso, como uma onda luminosa, a gente tem chance, né, de transformar isso de dentro para fora. Quem vai transformar as coisas, a meu ver, não é política, não é governo, não é inteligência artificial, somos nós, é o amor que a gente tem no nosso coração. Então, você quer ajudar o mundo? Não perca isso, não seja apagado, continue amando, continue acreditando, continue fazendo o seu melhor e olhando para o que tem de belo. Acho que é isso que eu tenho para Muito falar. lindo, muito lindo. Patrícia, se as pessoas quiserem te procurar, qual é o melhor jeito, assim? A gente depois pode colocar aqui, pedir para o Marcelo colocar na edição, Instagram, Sim. site, só para, com certeza, mais algumas pessoas vão te procurar, apesar de que teus horários já estão bastante cheios. Ah, mas eu tenho algumas pessoas queridas que é meio que um time que a gente Sim, atende e faz as coisas do mesmo jeito, com então certeza. sempre pode ajudar as pessoas a chegarem em alguém que vai ajudar, Sim, né. Pode me encontrar pelo meu Instagram, porque lá tenho acesso para todas as outras coisas, né, naquele na perfeito. bio do Instagram, Sim. chega no site, chega no WhatsApp, chega em tudo. Então, eu acho que se vier para o Instagram, fica ali juntinho. Eu tenho um canal no Telegram também, que é a Patrícia Gebrim, para quem tem Telegram, onde eu Uhum, coloco os meus textos, dá para copiar, porque no Instagram não dá, né. sim. Então é isso, mas quem quiser vai achar o caminho, porque é assim, a gente tem esse poder, né, quando a Sim, gente quer, a gente conecta. Então, sim. serão todos muito, muito bem-vindos na minha energia. Patrícia, então nós vamos concluir. Quero agradecer do fundo do meu coração. A gente não se conhece pessoalmente, mas eu fiquei com o desejo aqui. Quero te transmitir o convite meu da Sueli, que está aqui acompanhando a gente também, para vires a Floripa, aqui estar com a gente em algum momento, que a gente possa se conhecer pessoalmente. Vai ser muito gostoso. Nossa, fluiu muito tão rápido que eu imaginei que a gente ainda estava no meio da conversa. Já estamos aqui há 1 hora batendo esse papo. Muito obrigado do fundo do coração, foi muito rico, muito especial te conhecer e que a gente tenha outros momentos desses assim para fluir nessa energia. Muito obrigado. Eu agradeço também, espero que seja assim. E, de novo, grata a você, a Sueli, ao Marcelo e a todos que estão aqui. É uma honra poder falar com vocês. Ok, então nós estamos concluindo aqui a nossa edição de hoje do podcast Desperte Sua Essência, com o Luiz Melo, psicólogo transpessoal de Floripa, que hoje, para nossa grande alegria, conversamos com a psicóloga e escritora Patrícia Gebrim sobre o livro Gente que Mora Dentro da Gente. Até mais, um beijo para todo mundo. Obrigado.